Questão 52, UFPR 2007. A figura a seguir mostra uma máquina de Atwood formada por dois baldes idênticos e uma polia. Um cabo inextensível acoplado ao teto sustenta o eixo de uma polia, a qual pode girar sem atrito com o eixo. Os dois baldes encontram-se ligados um ao outro por meio de uma corda inextensível que não desliza sobre a polia. Os baldes, a polia, a corda e o cabo têm massas desprezíveis. Considere que tenhamos 10 kg de areia para distribuir entre os dois baldes e despreze a resistência do ar. A. Supondo que a areia tenha sido dividida entre os baldes em porções de massa M1 e M2 e usando G para o módulo da aceleração e da gravidade local, deduz as fórmulas para a aceleração dos baldes e a tração na corda. Bom, ali no A ele disse que separou as duas massas entre M1 e M2, então dá para dizer que elas são diferentes, e se elas são diferentes, uma delas é maior. Então eu tomei que a M1 é maior, e como ela é maior, a força-peso ela vai ser maior que a tração. Então a tração a gente vai subtrair nessa fórmula aqui. A gente vai fazer essas duas fórmulas aqui, que é a força M1 vezes A e força P1 menos T, e vão diminuir a tração. No caso, tem esse outro balde aqui, e como a massa dele é menor, então a força da tração vai ser maior que a do peso. Então a gente vai... Aqui tem os avisos. Mas tem essa fórmula aqui da força M2 vezes A, e tem essa daqui da tração. Que daí, no caso, como a força-peso é menor, a força-peso vai ficar como um sinalzinho de menos. No caso aí, daí a gente consegue fazer esse sistema de equações aqui, colocando a força 1 e a força 2, e aí a gente soma essas duas fórmulas e chega nessa daqui, que daí a gente consegue tirar a aceleração disso, porque no caso o exercício já vai ter formado a massa, então a gente já sabe o peso, e com essa fórmula aqui a gente consegue saber a aceleração, e sabendo a aceleração a gente consegue pegar uma dessas outras duas fórmulas aqui e descobrir a tração. No caso, isso aqui acaba sendo o exercício A. C. Em qual das seguintes situações a força exercida pelo cabo sobre o teto é menor? 5 kg de areia em cada balde, situação 1, ou 4 kg num deles e 6 kg no outro, situação 2. Na primeira situação ele coloca 5 em cada balde, então a força vai ser igual a 4 vezes 5 vezes 5, que a força dos dois aí acaba sendo igual, sobre 5 mais 5. No caso aí, então, vai ficar 25 vezes 5, 25, 25 vezes 5, 5 vezes 5, 25, 4 vezes 25 dá 100 sobre 10. Aqui a força, no caso, vai acabar sendo 10. Se analisar o outro caso, que ele coloca 6 num e 4 no outro, vai ficar 4 vezes 6 vezes 4, 6 mais 4. Então a força vai ser igual a 4 vezes 6 vezes 4, isso aqui vai dar 96 no total, sobre 10. A força vai acabar sendo igual a 9,6. Ele pergunta qual força que acaba sendo menor, que no caso é a situação 2, que a força acaba sendo menor que a situação 1, né, que é 9,6. É isso. Questão 73 agora. Ela, a princípio, apresenta esse desenho de 3 carrinhos ligados por 2 molas e uma mola livre. E o seguinte enunciado. O sistema representado na figura, carrinhos de mesma massa ligados a molas idênticas, está inicialmente em repouso, podendo mover-se com atritos desprezíveis sobre trilhos horizontais. Aplica-se à extremidade livre da mola 3 uma força constante, paralela aos trilhos e dirigida para a direita. Ou seja, é como se algo fosse puxar essa mola para cá, fazendo com que os carrinhos se movessem.
Lembrando que a gente não vai ter que se preocupar com a massa deles ou com atrito, pois tudo isso é desprezível nessa questão. Depois de as oscilações iniciais terem sido amortecidas, o conjunto desloca-se em bloco para a direita. Nesta situação, sendo L1, L2 e L3, os comprimentos respectivos das molas 1, 2 e 3, pode-se afirmar que... Então, aqui nós temos L1, L2 e L3 de diversas formas. Cada um deles representa os comprimentos das molas após os carrinhos terem começado a se mexer. Então, na opção A, nós temos que o L1, depois que o carrinho começar a se mexer, vai ser maior que L2 e L3, ou seja, essa mola vai esticar mais. Ou, na opção B, elas vão todas esticar igualmente. Na opção 3, a L3 vai ser a que vai esticar mais, depois que o carrinho começar a se mexer. Na opção D, L1 e L2 vão ser iguais, mas L3 vai ser maior que eles. E na opção E, L1 e L2 ainda vão ser iguais, mas o L3 vai ser menor que as outras molas. Então, qual é o raciocínio? O raciocínio é bem simples e é o seguinte. A mola 3 vai estar puxando 3 carrinhos. A mola 2 vai estar puxando 2 carrinhos. E a mola 1 vai estar puxando só um carrinho. Então, querendo ou não, a mola 3 vai estar fazendo mais força que a mola 2 e a mola 2 vai estar fazendo mais força que a mola 1. Então, a mola 3 vai estar esticando mais do que a mola 2 e a mola 1. E a mola 1 vai estar esticando menos que a mola 2. Ou seja, a opção correta seria a opção C. Pois o L3 vai ser maior que o L2, que vai ser maior que o L1. A resolução da questão é 71. Aqui são os dados. A massa do bloco A é 1 kg. A aceleração é 2 metros por segundo ao quadrado. A mola em seu comprimento natural é 1 metro. A constante elástica da mola é 20 newtons. E a força elástica é igual à tensão. Então, Kx é igual à tensão. K é a constante elástica da mola e X é a deformação da mola. A gente já tem o K. E precisamos do X e a tensão a gente já achou aqui em cima. Como o X inicial é igual a 1 metro e já achamos o K, a gente faz a regra aqui de multiplicação e sai a conta e o resultado é 1,6. Então a deformação da mola é 1,6 metros. A letra B, usaremos a segunda lei de Newton para acharmos a massa do bloco B, que é a força resultante igual a massa vezes aceleração. Substituímos para o peso menos força elástica igual a massa aceleração. Já sabemos o peso e a força elástica. Só precisamos da massa do segundo. Então, aí, substituindo, massa igual a 1,5.